E vamos que vamos para nossa revisão, então, da nossa aula 8.2. Vamos ver o que nós falamos durante essa aula. Joga no quadro. É isso aí. Olha lá. Aula 8.2, o tempo geológico, tá bom? Então, se você, por algum motivo, deu uma viajada, né? Foi ao banheiro, perdeu algum clique, perdeu alguma coisa, esse é o momento. Então, quando a gente fala do tempo geológico, a gente, então, diferenciou para vocês, durante a aula, o que é esse tempo geológico, o que consta, né? O que é enquadrado aqui dentro e o que é esse tempo histórico. Por que a gente faz essa comparação? Para a gente ter bem o entendimento do que nós estamos falando durante a construção da aula. E quando a gente fala em tempo geológico, geologia, está falando da formação, então, da terra, do solo, dos sedimentos, tá? Então, desde que o planeta começou o processo de transformação, a sua origem, as suas mudanças a nível geológico, tá? Entra aqui dentro desse tempo geológico. E o tempo histórico, professora? O tempo histórico, ele vai reportar toda a questão da civilização humana, tá? Quando que os seres humanos, tá? Os seres que antecederam ao chamado hoje, atualmente, Homo sapiens, né? Como que eles, então, começaram a povoar todo o nosso planeta, tá? E para entender toda essa questão do passado, a gente focou aqui que existem essas evidências, né, evolutivas, que são os nossos fósseis. E esses fósseis podem estar associados a resinas, podem ser encontrados em rochas sedimentares, podem ser encontrados em piches, em vários outros materiais. E também a gente precisa ressaltar que existem aqui, ó, dois tipos de fósseis, né? Os chamados somatofósseis, tá? E também os icnofósseis. Esses somatofósseis é aquela visualização que a gente mostrou na aula das conchas, tá? Das carapaças, as impregnações dessas carapaças, e os icnofósseis são as manifestações, atividades desses animais, as pegadas, os rastros, as mordidas, tá bom? Então nós temos esses dois tipos de fósseis aí e que eles contam pra gente essa história, né? Geológica e também narra a questão dos tempos históricos. E aí a gente viu as divisões do tempo geológico. E dentro desse tempo geológico, a gente tem o quê? Os éons, né? Nós temos as eras e nós temos os períodos, tá bom? Isso vai marcar, então, esse tempo geológico onde você tem todo o processo de evolução de animais invertebrados, vertebrados, chegando ali para os grandes mamíferos, que sofreram extinção, tá? E esse processo de extinção ainda continua acontecendo até hoje, por N motivos: queimadas, derrubadas, perdas de hábitats, tá? Caças predatórias, enfim. São essas ações e que muitas vezes nós mesmos ocasionamos a extinção desse grupo de seres vivos. E aí falamos também dos antepassados, né? Onde a gente tinha lá o Tadensis, né? Que era como se fosse um divisor dos primatas irracionais para o processo de desenvolvimento da espécie humana, certo? E aí a gente tem os Australopithecus, nós vamos ter também vários outros grupos, vários outros gêneros, até chegar na espécie Homo, né? Ou no gênero Homo, que vai marcar a nossa espécie Homo sapiens. Então essa foi a nossa aula. Deixa eu ver, eu acho que tem alguma coisa mais aqui? Não. Então essa foi a nossa aula e aí a gente vai dar aquele tempinho para você, tá? Dar uma olhada no material que você recebeu com as nossas questões e a gente já trabalha elas juntinho.
Vamos lá então, galera? Tá preparado aí? Deu para o tempo você dar uma olhada no seu material? Você teve mais acertos, mais erros? Agora é o momento, né? Da gente conferir o que foi que ficou e o que precisa ser um pouco mais fundamentado, tá bom? Vamos lá? Joga no quadro. Então, nosso momento de tira dúvidas. E a questão número 1, muito tranquila, né? Uma definição. E aí, essa definição é justamente falando do quê? Do tempo geológico, tá? Aí vem aqui para mim, ó. Tempo geológico. Você lembra que a gente teve uma aula onde nós falamos de dois personagens, né? Oparin e Haldane? Lembram, né? Eles que construíram e descreveram como era a nossa atmosfera primitiva, onde tinha metano, tinha amônia, tinha hidrogênio, vapor de água, vários elementos químicos que ficavam dispersos na atmosfera devido às erupções dos vulcões, enfim. E essas substâncias químicas acabaram começando a se reagir uma com a outra e aí começaram a se formar as pequenas partículas orgânicas aqui na atmosfera. E depois isso foi concluído no ambiente aquático devido ao processo de precipitação, que levou essas partículas que estavam suspensas no mar para a parte líquida, ok? E aí, quando a gente fala desse período descrito por Oparin e Haldane, a superfície da Terra, nesse período até o que nós temos hoje, é o tempo geológico. Todas as transformações, desde a origem desses sedimentos, das rochas, tá? Até o que nós vamos ter hoje. E é justamente nesses sedimentos, nesses tipos de solos, de rochas que vão sofrendo os intempéries, tá? Ao longo dos anos, é que nós vamos encontrar as evidências evolutivas, uma das evidências evolutivas mais marcantes quando nós falamos nesse tempo geológico, que são os nossos fósseis, tá certo? Então, se você colocou no seu caderninho que o tempo geológico estava associado ao processo de civilização humana, eu sinto muito, mas você não acertou, tá? Então, esse tempo geológico, ele vai marcar todas as transformações, formações dos sedimentos desde o início até a nossa era atual. Tudo bem? Tranquilinho? Então, joga aí a nossa resposta. Olha lá. O tempo geológico refere-se ao processo de surgimento, formação e transformação de todo o nosso planeta. Ele jamais, né, essa transformação, ela não tem um término, gente, tá? Hoje, olha aqui para mim, hoje o que você tem de montanhas, tá? De crateras, de lagos, de oceanos, eles ainda estão sofrendo modificações. Ainda. Os movimentos das placas tectônicas, esses deslizamentos, né? Que às vezes se chocam, causando os terremotos, os maremotos, tá? Os tsunamis da vida. Então, tudo isso ainda está em processo. Assim como a nossa espécie, né? Também está sofrendo processos de transformações, de adaptações, assim como todas as outras espécies, de evolução. O que nós recebemos hoje com o uso da tecnologia, nós podemos fazer um comparativo de como é ou como está o nosso desenvolvimento cerebral. Existem pesquisas sobre isso. Como está o nosso desenvolvimento cerebral com a chegada dessas tecnologias, dos recursos, né, midiáticos aí que nós temos, tá? Então, uma criança, ela é totalmente diferente, uma criança nascida nesse período é totalmente diferente de uma geração, né, a minha geração, a geração dos seus pais, tá? Porque parece, você dá um celular para uma criança, rapidinho ele já tá ali, você não precisa dar muitas instruções, parece que ele já nasce programado, né? E isso é uma realidade. Por quê? Porque já existe essa situação
né, cerebral envolvendo todas essas gerações. Eles já nascem com essas adaptabilidades, tá bom? Vamos lá então para nossa segunda questão? Olha lá. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que corresponde à era e período em que estamos agora. Eu vou dar um tempinho. Será que você lembra? Você lembra que durante a aula a gente mostrou um quadrozinho para você? E neste quadro... Ih, mas eu tô lembrando. Pois é esse mesmo. Lembra da cor dele? É isso mesmo, verdinho, né? É exatamente. Esse quadro verdinho. Lá a gente descreveu aliás, o El, tá? Nós colocamos lá as eras e colocamos os períodos, lembra? Então, corre lá nessa tabela, se você ainda deixou essa aqui em branco até agora, corre lá na tabela que você vai verificar e vai aqui tirar de letra essa questão. Então, olha lá. Aí na letra A você tem era, todas essas aqui são eras, né? Tudo bem. E aí, os períodos. Então, você tem a era cenozoica, a era mesozoica e a era paleozoica. Tudo bem? E aí, você tem os períodos terciário, quaternário, cambriano e o triássico que estão citados, mencionados aqui na questão. Aí, você precisa lembrar que de baixo para cima, lembra que o processo evolutivo vai lá da finalzinho da tabela para cima. Então, os que estão acima, subindo na tabelinha, você vai ter os processos de evolução. Então, os mais atuais estão lá em cima. Qual era, então, a era que começava lá a minha tabelinha? Qual era? A era cenozoica. Muito bem lembrado. Então, essa era cenozoica é nossa era atual. Tá? Onde nós vamos encontrar os grandes mamíferos, né? O desenvolvimento da espécie Homo sapiens, ou seja, todo o processo de desenvolvimento dessa civilização, tá certo? Ok, então a gente já sabe qual é a era. E essa era cenozoica, ela apresenta apenas 2 períodos, ficou fácil, né? Porque a mesozoica vai ter 6 ali, mas a cenozoica só tem 2. Quais eram as 2 que estavam mencionadas ali no quadrinho? Você lembra? Era Cretáceo? Era Cambriano? Era Triássico? Período terciário e o período quaternário, tá certo? Mas qual é então a que corresponde ao que nós estamos agora? Qual é? Eu já sei que a era cenozoica, mas é terciário ou quaternário? O que aparecia por último, quaternário. Então é o mais evoluído, assim, é o ápice, tá, do processo de evolução. Tudo bem? Então a nossa alternativa correta é a nossa letra C. Era cenozoica, período quaternário. O que você precisa lembrar, olha aqui para mim. O que você precisa lembrar é que em cada um, cadê eu? Aí. Que cada uma dessas eras marca um período de milhões de anos atrás, tá bom? E aí você tem os períodos. Em cada um desses períodos, a partir dos registros fossilíferos, tá? Quando a gente fala registro fossilíferos, meus amores, não é só osso, não é só unha, não é só de animal, não. Também tem de vegetal, tá? Esporos, sementes, partes reprodutivas, ou seja, das flores, como no caso das angiospermas, tá bom? Então, todos esses registros fizeram com que a gente conseguisse montar esse quebra-cabeça e fazer esse quadro, essa tabela, encaixando cada um. E aí foi daí que a gente conseguiu perceber esse processo evolutivo, tanto no grupo dos vegetais, ou seja, dos mais simples, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E assim também com o grupo dos animais. Então você tinha os peixes no ambiente aquático, os anfíbios que são de transição, os répteis que vão começar a povoar o ambiente terrestre, né, com grande predomínio desse ambiente. Aí você vai ter as aves e os mamíferos, que é justamente esse período aqui, cadê?
Aqui, ó, quaternário. Tudo bem? Tranquilinho? Então, vamos para a nossa próxima questão. Questão 3. O que é extinção de espécies e quais as possíveis causas de sua ocorrência? Então, quando você ouve falar que uma espécie está em risco de extinção, quer dizer que ela está perigando desaparecer do planeta. Preste atenção. Se uma determinada espécie desaparecer do ambiente, vamos dizer, desse bioma aqui, floresta amazônica, tá? Alguns animais têm uma distribuição muito abrangente. Não vão estar só aqui na América Latina, não, tá? Então, eles não podem estar em outros lugares também, outros continentes. O que vai acontecer? Se essa espécie sumiu aqui, desapareceu aqui, mas ela está presente ainda, mesmo que o número também reduzido, em um outro local, ela não está extinta. Ela tem que desaparecer por completo de todos os lugares. Não pode estar povoando lugar nenhum. Se houver só uma redução da sua taxa de população, o número de indivíduos dessa população, então ela está em risco, ameaça. Aí você tem uma tabela, tá, das organizações que defendem, que trabalham com essa causa e colocam lá, ó, os que estão com mais risco, os que estão ameaçados razoavelmente. Então você tem uma tabela lá que especifica todos esses grupos. Tudo bem? Então vamos ali para o nosso quadro. Olha lá. E você tinha que descrever quais essas possíveis causas. Olha lá. Então, para a biologia e a ecologia, a extinção é o desaparecimento total das espécies, subespécies ou grupos de espécies. Quando a gente fala, galera, em subespécies, deixa eu colocar de azulzinho aqui. Quando a gente fala de subespécies, a gente vai estudar mais para frente lá, mas vocês vão ver que é a questão de uma mudança, o processo de especiação que está começando, mas ele não foi findado, por isso que chamam de subespécies. Esta extinção pode ser causada, então, pela insuficiente capacidade de adaptação de um determinado organismo a mudanças no ambiente desse ser, condições ambientais diferentes, deslocação por competidores na alimentação. Toda vez que um animal predador vai para uma outra área, ele acaba disputando recursos alimentares daquele ambiente, tá? Aniquilação por outros organismos, ou no caso, pelo próprio homem, tá? Que é no caso das caças e predatórias, né? Aquelas que a pessoa dizima mesmo essa população, como que aconteceu aí com o nosso peixe boi, né? Vamos lá. E a última questãozinha diz o seguinte, para você observar essa figura, e aí a gente pode ver que existe rocha, existe sedimentos, e aí a gente consegue ver nessa parte superior vegetais. Aí a gente tem aqui animais, registro aqui um animal inteiro, né? Um fóssil de animal inteiro, e também de invertebrados, tá bom? Então vamos ver o que a alternativa pede ali. O esquema mostra depósitos em que aparecem fósseis de animais no período Jurássico, a era a qual os mesmos podem corresponder ou seja, em que período esses animais estavam ali, os fósseis de animais do período Jurássico, tá? Qual é a era que marca esse período? Aí você novamente vai consultar a tabelinha ali. Vamos lá? Então você tem, a era pré-cambriana, a era paleozoica, a era mesozoica ou a era cenozoica? A gente viu agora uma questão sobre a era cenozoica, né? Então ela vai ser a mais recente. A pré-cambriana é lá no início, quando os seres vivos começaram a se transformar. Então a gente vai ter aqui como alternativa correta a nossa letra C, que é a era mesozoica, justamente onde temos esse período jurássico aí, com a presença aí desses grandes animais, tá bom? Olha aqui pra mim. E a gente, então, vai finalizando a nossa aula. Poxa, a gente vê aí, faltou aquela tchum, né? Dá na última aula, mas tudo bem. Aí a gente finaliza aqui pra te aguardar
com muita força para nossa próxima aula, porque a gente está aí, ó, na metade do caminho. Vamos junto. Tchau, tchau.